A seguir, sexo extremo. Histórias de pessoas tomando medidas extremas em nome do sexo. Teddy Roosevelt ataca as meninas trabalhadoras de Nova York. Aleister Crowley ajuda a acender a chama da revolução sexual. E o Imperador Nero realiza a orgia da era. Fazemos um zigue-zague pela história, cortando a parte chata e indo direto para a coisa boa. Pronto para um novo capítulo da história? Vamos contar histórias chocantes de como o sexo mudou o mundo. Que excitante! Historiadores, vagina, especialistas em sexo e pessoas comuns Polícia do sexo! revelam histórias verdadeiras e inacreditáveis que vão mexer com a sua cabeça. Uou! Descubra fatos que você não vai achar em livros, conforme revelamos como o sexo mudou o mundo. A história é repleta de pessoas que levaram a vida ao extremo. 2000 anos atrás, os romanos antigos formaram um império magnífico com grandes obras públicas, arenas enormes para lutas de gladiadores e conquistas que cobriam um continente. E em se tratando de extremos sexuais, é difícil superar os imperadores romanos. Gerações de endogamia, misturadas ao poder desenfreado, os levou a cometer os atos mais loucos. E ninguém fez isso como Nero. Quanto mais poderoso alguém é, mais libertário parece ser na vida sexual. Quem vai encher a taça do rei? Eu vou! Eles controlam as pessoas sob seus domínios. Se olharmos os imperadores romanos, eles tinham esse controle. Existiram bons imperadores e maus imperadores. E as falhas e armadilhas do sistema imperial estavam ficando óbvias. Augusto foi um ótimo imperador. Tibério lidava bem com as coisas. E Calígula era louco. Os imperadores começaram contidos, mas não demorou mais que uma geração para a história passar a ver um comportamento selvagem, que ainda até hoje é uma referência para todos nós, porque ainda fazem a festa da toga, não é? E então, temos Nero, possivelmente o governante mais excêntrico da história do Império Romano. Ele seguiu o manual do imperador Bad Boy ensinado por sua querida mãe, Agripina. Ele criou um ambiente muito fechado, claustrofóbico e meio venenoso para a corte. As pessoas eram muito cruéis. Elas ficavam se cutucando o tempo inteiro. E a mãe dele era muito boa nisso. Agripina foi uma figura extraordinária. Ela era especialista em política e armou tudo para que seu filho Nero fosse imperador. Ela se casou com o imperador Cláudio e conseguiu com que Nero fosse formalmente adotado por Cláudio. Nero virou herdeiro dele e acabou se livrando de Cláudio com um cogumelo venenoso. Graças à jogada de Agripina, no ano 54 d.C., Nero tornou-se imperador aos 17 anos. Não é uma tarefa pequena. Na época, o império cobria todas as terras da região mediterrânea, chegando ao norte perto da Grã-Bretanha. Agora que estava no controle, Nero não precisava mais de sua mãe, então ele fez o que a maioria dos imperadores faria na mesma situação. Ele decidiu matar sua mãe, então mandou executá-la. Ele não tinha escrúpulos para matar as pessoas. Logo no começo do reinado, ele deu sinais de que era um verdadeiro monstro. E conforme o tempo passou, como outros imperadores, ele parecia ficar cada vez mais bizarro. E não existia nada mais bizarro do que a vida sexual de Nero. Ele era apaixonado por uma mulher chamada Pompeia, mas Pompeia morreu. E ele ficou muito deprimido e dias em luto. Ele conheceu um jovem grego chamado Esporos, que lembrava Pompeia, e ficou obcecado pelos Esporos. Então ele mandou castrá-lo. Corte as bolas dele. Corte as bolas. E tentou transformar Esporos em outra Pompeia. A história nos conta que ele viajava pelo Império apresentando Esporos como sua esposa e fazia sexo com ele em tavernas. Pra mim é um tipo estranho de necrofilia, não é? Aí foi um pouco demais. Foi aí que algumas pessoas começaram a pensar, bom, ele está ficando meio descontrolado agora.
Muitos imperadores romanos acabavam se desviando do que deviam ser, que era um administrador eficiente que cuida da economia. Para um homem só é muito difícil. Ele precisava ser um ótimo administrador. Se estava ocupado cuidando do namorado castrado e coisas do gênero, ele perdia totalmente o foco principal e as coisas começavam a desabar. E essa é uma das maiores armadilhas para mim de ter esse poder absoluto. O poder absoluto de Nero e sua habilidade para governar logo foram colocados à prova. Houve um grande incêndio em Roma em 64 d.C. 2/3 da cidade foram dizimados. As gerações seguintes falaram do mito de que Nero ficou tocando lira enquanto Roma queimava, mas ele não estava lá. Ele estava a 60 quilômetros em uma vila na praia. Nero não estava lá para ver Roma queimar, mas estava presente para reconstruí-la de uma maneira extrema que só ele poderia imaginar. Ele aproveitou a destruição de Roma para começar um grande programa de reconstrução. E boa parte só satisfazia ele, infelizmente. Nero reconstruiu Roma como seu reino de prazeres pessoais às custas dos contribuintes. Ele decidiu construir um palácio enorme, o Domus Aurea, ou Casa Dourada. E ele tomava uma área enorme de cerca de 1/3 da cidade. Tinha zoológico, piscinas, tinha pátios. Ele construiu uma famosa sala de jantar e ela até girava. E a sala girava lentamente, com 4 bolas gigantes e sistema hidráulico, para refletir o movimento das estrelas. O teto se abria e aí perfume de flores caiu nos convidados. Isso, claro, combinava com todo tipo de fantasia em que ele estava embarcando. Provavelmente foi o cômodo onde ele realizou as maiores orgias. Os imperadores romanos pareciam ter um apetite desenfreado. E Nero, é claro, não era um homem que fazia as coisas pela metade. Quando ele dava uma festa, era uma festa de verdade. As festas duravam uma semana e ninguém podia ir embora. As portas ficavam trancadas. Ser convidado a se sentar na mesa com Nero era um prazer muito bizarro, porque na primeira vez era tudo um espetáculo, mas era muito estressante, porque nunca sabiam o que ia acontecer. Tudo podia acontecer. Ele fazia o que ele queria. Se ele decidisse que queria fazer sexo com a sua esposa na sala dos fundos, bom, você teria que aceitar numa boa. Uma das histórias que chegou até o presente é que ele tinha mania de vestir peles de animais, amarrar as pessoas num poste e atacar as partes íntimas dessas pessoas. Hoje em dia se faz uma coisa similar, o bondage. Nero fazia um tipo de bondage, ele não queria matar as pessoas. E também existe um grupo chamado de furries, que veste fantasias de pelúcia e faz umas coisas meio animais uns com os outros. Era o que Nero fazia. Era o entretenimento da noite. Depois de 4 ou 5 vezes, podia ficar chato, eu não sei. Mas os dias de festa de Nero logo teriam um fim. O tempo passou e a economia começou a patinar. E com o incêndio e as obras públicas consumistas e muito excêntricas, como o Domus Aurea, Nero começou a perder popularidade rapidamente. O Senado começou a se voltar contra ele. E ele, em pouco tempo, ele virou, digamos, um homem caçado. O Estado declarou Nero um inimigo do Estado romano. Isso era uma pena de morte automática e uma pena de morte no antigo estilo romano. Quando Nero perguntou como seria, responderam: vão te deixar nu, cobrir sua cabeça com um capuz e te bater até a morte. Ele deve ter pensado: nossa. Ele fugiu com a ajuda de seu braço direito. Ele foi seguido e quando ouviu o som dos cavalos se aproximando... Ele tentou se suicidar, mas não conseguiu fazer isso. Então ele deu a faca para o seu braço direito e implorou que ele o matasse. E parece que esse empregado não se importou muito. Ele devia ter aguentado Nero por muitos anos. O fim dele não foi tão glorioso e teatral quanto ele provavelmente desejava. Nero provavelmente foi a união consumada entre desejo e poder. Na história, quando existem figuras como os imperadores romanos, que não encontram restrição nenhuma aos seus impulsos sexuais, bom, para eles o céu torna-se o limite e eles vão testando novos extremos. E é incrível até onde eles podem chegar. Se eles não tivessem existido, ia ser praticamente impossível acreditar em algumas coisas. Fatos refrescantes. Nero culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma. Para puni-los, ele queimou alguns em postes em seu jardim, referindo-se a eles como tochas humanas. Além de sua mãe, ele matou 2 de suas esposas. Ele realizava orgias que duravam dias, com as portas fechadas a correntes para que os convidados não saíssem.
Nero aprendeu da maneira mais difícil, mas até os imperadores romanos têm limites. Ao longo dos milênios, a história foi presenteada com homens e mulheres que levaram suas vidas sexuais a extremos. E sempre que o sexo ficou selvagem, havia pessoas interessadas em criar leis para controlá-lo. Se você pudesse criar uma lei sobre sexo, qual seria? Se eu pudesse criar uma lei sobre sexo, não existiriam leis sobre sexo. Minha lei seria não domar sua fera sexual. A menstruação de 3 a 10 naquela dias que as semana? mulheres têm, pra que tudo isso? Devia ter uma lei pra isso não existir. Se um homem quer fazer sexo com a mulher, deve pagar o jantar. Eu faria todos os homens bonitos passarem por um teste psicológico. Se eu fosse fazer uma lei sobre sexo, seria para que todo mundo curtisse. Quando se trata de leis sexuais, nenhum lugar supera a cidade de Nova York. Desde os dias em que ela era conhecida como Nova Amsterdã, duas forças opostas lutam pelo domínio de Nova York: a perversão e a repressão. Na virada do século XX, a perversão estava no controle. A prostituição corria solta, mas os negócios sexuais da cidade logo se encontraram sob a mira do combatente definitivo do crime, um homem que chegaria a qualquer extremo para limpar a grande maçã: Theodore Roosevelt. Na virada do século, Nova York era basicamente a fronteira oeste selvagem, só que com milhões de pessoas. Falavam centenas de línguas na cidade. A maior parte das pessoas que viviam em Nova York não nasceu lá ou nem nasceu nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Perversão. Existiam literalmente centenas de bares e milhares de prostitutas de período integral ou meio período. Era um tipo de refúgio sexual sem limitações. Era meio que um esgoto que faria Amsterdã parecer uma cidade conservadora do Missouri. E tudo isso acontecia diante dos olhos vigilantes do Departamento de Polícia da cidade de Nova York, que não fazia nada para impedir. Em boa parte porque os policiais eram subornados ou estavam participando das atividades. Também foi a época de uma administração corrupta de Nova York, o famoso Tammany Hall. Era uma sociedade democrata que controlava a polícia, a política, a cobrança de impostos, permissões para a construção e todo o aspecto da vida política da cidade de Nova York. Todo o sistema estava precisando de um chacoalhão. E foi nesse contexto que Teddy Roosevelt entrou. Theodore Roosevelt vinha de uma das famílias mais ricas e mais antigas de Nova York. A origem dela foi nos assentamentos holandeses de Nova Amsterdã. Ele acabou entrando na política com o compromisso de limpar o que acreditava ser um sistema político injusto. Ele era muito influenciado pelo movimento progressista, e os progressistas queriam ir contra o conceito de não intervenção na economia, que é: se alguém pode comprar, pode ter. Como progressista, ele chegou e disse: não, a lei tem responsabilidade de proteger as pessoas delas mesmas. E ela vai intervir para que ninguém se envolva com a prostituição. Então ele travou uma grande cruzada, sozinho, como comissário da polícia, contra o Departamento de Polícia de Nova York. A cruzada de Roosevelt contra seus próprios subalternos não seria fácil, principalmente porque a corrupção vinha do alto. Um dos homens era um capitão da polícia da cidade de Nova York, conhecido como Big Bill Devery. Ele era um policial muito corrupto que participava de fraudes em todos os níveis possíveis. A postura dele e o que costumava dizer aos policiais era: veja, ouça e não diga nada. Coma, beba e não pague nada. Em outras palavras, era para fingir que estava policiando, receber um dinheiro e se divertir um pouco de graça. Roosevelt chegou e imediatamente começou uma caça às bruxas. Bom, se ele via um policial dormindo no serviço ou sem fiscalizar as leis, ele mesmo tratava de bater no policial. E existiam grupos dentro do Departamento de Polícia que odiavam Roosevelt. Mas isso não o impediu.
Em um momento, ele acabou decidindo que, para acabar com a perversão, não adiantava caçar as prostitutas. Ele tinha que ir atrás dos clientes. Isso significava que ele passaria a processar as mulheres e os homens. Mas isso não acabou com toda a prostituição da Grande Maçã. Então, Roosevelt foi atrás de um vício que acreditava alimentar este comércio. Uma das maneiras de fazer isso era criar uma lei que proibia a venda de álcool aos domingos. Houve uma série de protestos dos hotéis, dos restaurantes e das pessoas das classes mais baixas que queriam tomar uma bebidinha no domingo. Então, Roosevelt e os progressistas criaram uma condição. Se o estabelecimento servisse comida ou se tivesse quartos para alugar para os clientes, aí sim ele poderia vender bebidas aos domingos. Então, muitos bares de repente se transformaram em hotéis. E uma das exigências de um hotel era servir comida. Aí, duas coisas aconteceram com vários bares. Eles começaram a servir comida, que geralmente era um sanduíche que não era comido e era passado de cliente a cliente. E também começaram a alugar quartos. A ironia de forçar os bares pequenos do Lower East Side a abrir quartos no sótão foi que isso acabou facilitando a prostituição. Porque agora as prostitutas encontravam os clientes no bar e levavam eles para o andar de cima para fazer sexo em um quarto. Enquanto o sexo e a bebida continuaram florescendo, a cruzada de Roosevelt piorou. Além de fazer inimigos num grande segmento da população masculina de Nova York, as medidas de Roosevelt acabaram prendendo várias mulheres que, por acaso, estavam na parte errada da cidade e foram acusadas de prostituição. A reação pública generalizada contra o Roosevelt era: Senhor Roosevelt, você está indo longe demais. Pare. Isso acabou sendo um enorme fiasco para o Roosevelt politicamente. E o irônico é que o Big Bill, o capitão corrupto da polícia, conseguiu juntar o dinheiro que ganhou com a corrupção e, mais tarde, fundou o New York Yankees. Roosevelt pode ter perdido a batalha contra o sexo na cidade de Nova York, mas ganhou a eleição presidencial de 1900 e tornou-se o 26º governante dos Estados Unidos. Demoraria décadas para alguém conseguir abalar a perversão de Nova York. Alguns afirmam que é uma guerra que continuará a ser travada enquanto a cidade existir. Fatos refrescantes. Enquanto foi comissário da polícia da cidade de Nova York, Teddy Roosevelt tentou frear a perversão. Ironicamente, ele acabou a promovendo, já que os bares começaram a vender sanduíches com a prostituição como acompanhamento. Teddy Roosevelt pode ter perdido a luta para limpar Nova York, mas suas medidas legais contra malandros e prostitutas viraram leis em todos os Estados Unidos. Apesar de ser um dos líderes mais talentosos do país, Teddy Roosevelt não conseguiu acabar com a profissão mais antiga do mundo. Bem-vindo ao H2. Um oferecimento de Vigor Grego, agora no irresistível sabor Flocos. Uma tentação que muitas pessoas acham impossível resistir. O sexo inspirou homens e mulheres a tomar medidas extremas. Ele motivou a humanidade a começar guerras, mover montanhas e a cometer atos incontáveis que tiveram um impacto profundo na história. A coisa mais louca que eu já fiz por sexo foi pegar o meu carro e atravessar o país. Eu já fiz isso. Eu me recuso a responder essa, porque isso pode me incriminar. Eu não sei o que eu preciso fazer para ser mais louca. Eu sou mulher. Eu falei com uma atendente de telemarketing no telefone, depois dirigi até um cassino para encontrar com ela e pegar um quarto. Poucos de nós levam o sexo tão longe quanto Aleister Crowley. Filósofo, líder cult e celebridade da contracultura, ele ajudaria a inspirar a revolução sexual. Conheça um dos primeiros hippies do mundo, Aleister Crowley.
Era vitoriana. Uma época de prosperidade econômica abastecida pela Revolução Industrial. Uma classe média crescente mantinha o status quo de repressão social e sexual. Produto desta época, Crowley era um rebelde incomum. Crowley nasceu em 1875 em Leamington Spa, na Inglaterra. Ele era filho de um cervejeiro rico. A família dele pertencia a uma seita cristã muito conservadora, também chamada de Irmãos de Plymouth. O pai do Crowley, na verdade, era o equivalente a um pregador de rua. Ele era um homem rico, mas ele também saía junto com o filho e falava para as pessoas que elas iriam para o inferno se não se arrependessem. E essa seita cristã, os Irmãos de Plymouth, era meio apocalíptica. O pai de Crowley morreu quando ele era jovem e ele ficou sendo criado pela mãe, que ao longo dos anos passou a odiar. Ele odiava a religião dela, a ingenuidade dela, e ele queria se rebelar contra ela de todos os jeitos possíveis. Quando chegou à maioridade, Crowley herdou a enorme fortuna da cervejaria de seu pai. Como não precisava trabalhar, ele tinha tempo ilimitado para ir atrás de seus próprios interesses e se rebelar contra sua mãe dominadora. Crowley usou seu dinheiro para viajar pelo mundo à procura de religiões místicas, magia e sexo. Mesmo no final da era vitoriana, uma viagem pelo mundo era uma coisa muito exótica para se fazer. O objetivo de Crowley, ao viajar pelo mundo, era absorver o que ele conseguisse das práticas espirituais de outras culturas. Ele conseguiu estudar espiritualismo, misticismo, ocultismo e ficou interessado pelo lado obscuro das coisas. Em seu ato definitivo de rebeldia, Crowley fundou sua própria religião, a Telema. Em oposição direta ao que aprendeu em sua infância, a filosofia central da Telema era "faça o que tu queres". Depois de 1904, Crowley fundou a doutrina Telema, em que ele se apresentava como um profeta e, é claro, como Deus. O conceito era encontrar seu verdadeiro propósito. Uma pessoa não pode deixar de fazer o que é gratificante para ela. Era o que ele dizia para quem quisesse ser um discípulo. Faça o que tu queres. A Telema também combinava as duas coisas preferidas de Crowley, sexo e magia, em cultos apropriadamente chamados de principais práticas da magia sexual. E era magicamente simples. Tudo o que a pessoa precisava fazer era se concentrar bastante em algo que queria durante o orgasmo e no final iria conseguir. O conceito da magia sexual é até bem direto, por assim dizer. Eu vou tentar descrever. Crowley e uma de suas parceiras sexuais pensavam numa ideia como "eu quero dinheiro". Então, quando eles faziam sexo, se concentravam na imagem de moedas de ouro caindo sobre eles. E, alguns dias depois, ele recebia um telegrama que dizia: "Ei, sinto muito, sua tia morreu, mas você herdou um dinheiro", ou coisa parecida, o que, claro, encorajava a crença de que tinha alguma coisa na magia sexual. Após a Primeira Guerra Mundial, Crowley levou seus seguidores para uma remota vila na Sicília e comprou um imóvel abandonado que batizou de Abadia de Telema. A Casa Sinistra virou uma central da magia sexual. Ele se cercou dos seguidores mais próximos. Ele estava muito interessado em ser capaz de espalhar o que aconteceu com ele, que era rasgar aquela fantasia cristã que sempre o reprimiu, que o impediu de se satisfazer sexualmente, o impediu de experimentar drogas para levar o tipo de vida que ele sempre quis levar. E isso foi feito encorajando os seguidores a realizarem atos sexuais que eles nunca tinham experimentado. É importante enxergar o Crowley nesse contexto como sendo um primeiro hippie. Ele foi um hippie da era vitoriana. Crowley é a figura da rebeldia do século XX. Para Crowley, nada estava além dos limites. E no cardápio da magia sexual, penetração era apenas a entrada. Crowley meditava enquanto fazia sexo oral em uma mulher. Era um ato mágico para ele. Crowley sentia que existia uma substância mágica nos fluidos.
Crowley adorava ser o foco de histórias chocantes nos tabloides ingleses. Tinha um jornal chamado John Bull na época. Era o jornal mais barato de todos e adorava o Crowley. Ele era chamado de o homem mais devasso do mundo. Em uma reportagem, ele contou a história de uma coisa que aconteceu na abadia de Telema. Um dos seguidores, um cara chamado Raoul Loveday, morreu. Porque, segundo contaram, ele bebeu o sangue contaminado de um gato que tinham sacrificado em algum tipo de ritual sexual. Enquanto Crowley ganhava as manchetes dos jornais, Benito Mussolini tomava a Itália. No final, relatos do que Crowley fazia na abadia de Telema chegaram até Mussolini. Ele ficou muito irritado com isso, porque não queria pessoas tão degeneradas vivendo na Itália fascista. Então ele foi expulso do país. Em 1923, Crowley voltou para a Inglaterra e gastou o restante de sua fortuna publicando seu próprio trabalho. Quando morreu em 1947, ele havia escrito mais de uma dúzia de livros sobre a Telema, magia e misticismo, mas eles não fizeram sucesso até os anos 60. Quando Crowley morreu, ele ainda era uma pessoa bem obscura. Foi na época dos hippies que ele começou a se tornar uma figura de grande importância cultural. De repente, os livros dele, que ele tinha impresso quase de maneira privada, foram reimpressos aos montes. Eles começaram a ser lidos pelas mesmas pessoas que liam Senhor dos Anéis ou autores como Herman Hesse e Timothy Leary. Jimmy Page, do Led Zeppelin, é claramente fanático por Crowley. Os Beatles colocaram ele entre as pessoas que gostavam na capa do disco Sgt. Pepper. Crowley é amplamente uma das grandes figuras responsáveis pela revolução sexual. Ele já vivia há 60 anos antes de ela realmente acontecer. Ele plantou uma semente que levou as pessoas a conseguirem se soltar das algemas da sociedade que condenava alguns desejos que elas tinham. Uma das maiores lições que Crowley deixou é simples. Seja você mesmo e não se importe com o que os outros digam. Fatos refrescantes. Aleister Crowley acreditava na magia sexual, uma prática mística que consistia em fazer desejos durante o orgasmo. Ele pode ter desejado chegar às alturas. Montanhista ávido, ele escalou os picos mais altos do mundo, incluindo o K2. Crowley batizou sua obra-prima de O Livro das Mentiras. Ainda hoje é possível comprá-lo. Um ícone da cultura pop que inspirou a geração hippie, Crowley é prova de como o apetite sexual de um homem pode ter um impacto inesperado na história. Tempos extremos pedem medidas extremas. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas. Além de reconstruir sua infraestrutura, os alemães enfrentavam duras punições de reparação firmada pelo Tratado de Versalhes. Quebrada e destruída pela guerra, a Alemanha chegou a uma gota d'água que acabou transbordando sexo. A Berlim do período entre guerras é vista como um lugar de antes e depois. Depois da Primeira Guerra Mundial, a capital alemã, Berlim, estava tão arrasada pela guerra que não poderia mais servir como centro do poder. Um novo governo foi formado na cidade de Weimar, e esse período da história alemã ficou conhecido como a Era de Weimar. Depois da guerra, a maioria das autoridades tinha recuado e o país estava destruído. Na esteira da guerra, o país se viu enfrentando falta de alimento, desemprego e hiperinflação. Em 1921, 7 marcos alemães equivaliam a $1. Em 1923, a moeda se desvalorizou e 4,2 bilhões de marcos valia $1. Era a devastação econômica. As pessoas tinham uma cama se tivessem sorte de ter moradia. Só eram donas do próprio corpo. No desespero da sobrevivência, muitos recorreram ao sexo. Com a prostituição se conecta sexo à economia. Todo tipo de situação surgia da necessidade.
Duplas de prostitutas com mãe e filha ou famílias inteiras no ramo da hospitalidade, se preferir esse termo. Muita gente transformou suas casas em hospedagens ou pensões e muitas ofereciam sexo. Com a economia em frangalhos e a moral exposta, os alemães começaram a viver como se não houvesse amanhã. Basicamente, era um vale-tudo nessa sociedade. Eles saíram de uma guerra desastrosa e ninguém acreditava mais em nada, então eles só queriam se divertir enquanto estavam por aqui. Eles não tinham muita coisa a perder. Foi isso que a Berlim da Era de Weimar foi. O sexo explodiu em Berlim. Prostituição, boates abertas a noite inteira, drogas e pornografia foram legalizadas. E ao contrário de outras cidades, as atividades não foram restritas a um distrito da luz vermelha. A perversão estava em todo lugar. O mundo logo notou a cidade do pecado alemã. O que acontecia em Berlim ficava em Berlim. É difícil pensar que uma cidade arrasada pela guerra possa ser um destino turístico. Mas a Berlim dos anos 20 era. Espalharam uma notícia da anarquia sexual que estava rolando por lá. As pessoas conseguiam tudo o que queriam e tudo era rápido e barato. Existiam mais de 150 cabarés, bares, bordéis e esse tipo de instituição nessa época dos anos 20, no auge de Berlim. Eram muitas casas. Se o cliente gostasse de sadomasoquismo, existia uma casa noturna específica para isso. Se gostasse de garotos jovens, ia para outra casa noturna. Existiam casas de sexo interracial, casas para clientes que gostavam de mulheres gordas. Berlim não tinha controle e era um lugar sexualizado, radical e também experimental. Mas a Era de Weimar também trouxe contribuições significativas em todas as áreas do design e a mecânica quântica. A escola Bauhaus causou um grande impacto na arquitetura e no design. O ícone do cinema Marlene Dietrich iniciou sua carreira. E Albert Einstein deu os passos revolucionários na física, ganhando o Prêmio Nobel em 1921. Mas os extremos alemães na inovação e no sexo entrariam em rota de colisão com algo ainda mais extremo. A Era de Weimar acabou da pior maneira que se podia imaginar. Sempre que existia uma sensação de desordem, acontecia uma guinada em direção à ordem. Como se traz ordem? Com poder e autoridade. Bom, isso acabou sendo fascismo. Uma das plataformas de Hitler era de limpar a Alemanha. E o que ele fez de imediato foi fechar bares, alegando que eles eram um viveiro de obscenidades. Reconhecendo uma ameaça na anarquia sexual de Weimar, Hitler adicionou depravados sexuais à sua crescente lista de inimigos do Estado. A prioridade do Reich era purificação racial. E para poder realizar essa agenda, ele precisava de inimigos. E esses inimigos eram os depravados sexuais, os judeus e outro tipo de povo marginalizado que servisse de bode expiatório. As autoridades aproveitavam cada oportunidade de perseguição a esses bodes expiatórios. Então, era uma tragédia anunciada. E para as pessoas que não estavam em negação completa, existia uma sensação de urgência, quase um mau prenúncio. À medida que o nazifascismo tornou-se mais repressivo, ele não só fechou todos os negócios ligados ao sexo, como passou a perseguir todos os livres pensadores. Inventores, cientistas e artistas foram obrigados a fugir da Alemanha. Parte do que aconteceu quando o nazismo chegou ao poder foi o grande êxodo. Muitas pessoas homossexuais, judeus, intelectuais fugiram da Alemanha e nunca mais voltaram. E com eles foi todo o conhecimento. Entre os refugiados alemães havia dúzias de artistas e cineastas físicos que seriam essenciais na criação da bomba atômica e 15 ganhadores do Prêmio Nobel. Eles se espalharam pelo mundo nesse exílio e houve uma espécie de diáspora de Berlim. Mas o que Berlim criou com seu próprio tipo de experimentação e em um momento histórico muito particular, não morreu com o Holocausto. Na verdade, se tornou global. A perda da Alemanha foi um ganho para o mundo, uma infusão de talentos artísticos e científicos nascida de um período de liberdade sexual. Fatos refrescantes. A derrota na Primeira Guerra Mundial ajudou a dar início a uma das maiores festas sexuais da história europeia.
Com mais de 600 estabelecimentos oferecendo serviços sexuais, as prostitutas usavam botas com cores diferentes para estipular suas especialidades. Botas pretas para palmadas, vermelhas para usar roupas do sexo oposto e humilhação. E cadarços brancos se o cliente exigisse que a mulher usasse uma coleira de cachorro. Uma época em que o sexo, a ciência e as artes floresceram, a Era de Weimar na Alemanha foi um período em que os extremos mudaram o mundo. Por milhares de anos, os homens têm competido uns com os outros pela afeição das mulheres. Para se destacarem na multidão, alguns deles foram aos extremos para exibir sua masculinidade. No mundo moderno existem muitos sinais de virilidade. Mas não existiam carros esportivos na Idade Média, somente as braguilhas. Hoje em dia, a braguilha é uma abertura nas calças, mas antigamente era uma peça que cobria essa área. Na Idade Média, os homens usavam um meião parecendo com meia calça e vestiam uma peça chamada gibão, que era um tipo de colete bem comprido por cima do meião. Esses meiões não se juntavam, era um para cada perna, e a braguilha foi inventada para cobrir esse espaço. E quanto maior a braguilha, mais poder o homem exercia. O rei Henrique VIII tinha uma braguilha enorme. Ele não conseguia gerar um herdeiro homem, então devia estar sob pressão para mostrar sua virilidade. Em uma das pinturas mais famosas de Henrique VIII, ele estava com uma mão no quadril, chamando a atenção para a armadura no meio das pernas. Originalmente, ela foi criada para cobrir a área genital, mas passou a ser usada para acentuar o pênis. Com o rei Henrique liderando essa tendência por braguilhas cada vez maiores, ela se espalhou como fogo por toda a Inglaterra. Quando os ingleses entraram em guerra contra os franceses, ter uma braguilha gigante e cheia de enchimento era um jeito de botar medo nos inimigos. Eles diziam: somos poderosos e vamos conquistar vocês. Enquanto os britânicos foram ao extremos com as braguilhas, os franceses da Idade Média só pensavam em sapatos. Na Idade Média, na França, existia uma grande movimentação do povo indo do campo para as cidades. Esta migração afetou a sociedade de diversas maneiras, do comércio à guerra. Mas um resultado inesperado da vida confinada em cidades foi a mudança na maneira de os homens exibirem sua masculinidade. Os sinais de virilidade no campo eram muito mais óbvios. Era só ter um monte de filhos para todo mundo ver como o homem era viril, mas na cidade, o número de filhos tinha que ser limitado. Os homens não tinham como informar sua virilidade para o mundo. Nas cidades, simplesmente não havia espaço para ter dúzias de filhos. Então, os habilidosos franceses criaram um meio de distinguir os homens dos meninos. A polaina começou como um sapato com ponta. Mas nas cidades, ela logo virou um sinal de masculinidade. E como homens sempre serão homens, logo começou uma competição para ver quem tinha o maior sapato. A fissura por polainas cada vez mais longas se espalhou com rapidez.
Ao ponto em que esse tipo de sapato já não ficou muito prático, porque as pontas precisavam ser amarradas no joelho de quem usava, para que a pessoa andasse sem tropeçar na ponta do próprio sapato. A polaina foi um tipo de calçado altamente impraticável e virou uma coisa muito perigosa no campo de batalha. No século XIV, durante as cruzadas, os franceses ficaram em uma posição muito humilhante quando tiveram que cortar as pontas longas dos seus sapatos para poder fugir mais rápido do exército otomano. E nada pode ser mais simbólico do que ter que cortar a coisa que devia marcar sua virilidade para poder fugir. Depois que a polaina virou um símbolo de covardia, entrou rapidamente em declínio. Mas a ideia de expor a própria virilidade nunca saiu de moda. Para nós, no século XXI, a polaina parece totalmente ridícula por tentar mostrar a virilidade masculina pelo tamanho do sapato. Mas, na verdade, esse conceito não desapareceu entre nós. Nós vemos isso hoje no interior, com o tamanho da fivela do cinto ou do chapéu de cowboy. E existem outros símbolos que tentam mostrar virilidade e poder. E na França do século XIV, por acaso era um sapato com ponta bem longa e nada sensual. Fatos refrescantes. O termo joias da família surgiu da prática de guardar pedras preciosas dentro da braguilha. Algumas braguilhas eram dotadas de bolsos onde os homens podiam guardar frutas para oferecer às mulheres. Na França, a masculinidade não era medida pelo volume das calças, mas pelo comprimento do sapato. Não importa o período histórico, um aspecto parece ser constante. Em se tratando de virilidade, o tamanho importa. Ao longo da história, os seres humanos demonstraram uma certa tendência ao exagero. E quando a necessidade por extremos for misturada aos nossos desejos mais primitivos, sempre existirão indivíduos que se destacarão entre as pessoas comuns para chocar o mundo. Quem sabe o que o futuro nos reserva e como a história ainda será moldada pelo sexo extremo?